Então, dando continuidade à nossa matéria de sistema cardiovascular, a gente falou do coração, a gente falou dos vasos sanguíneos e hoje a gente vai falar do sangue. Eu botei aqui vasos sanguíneos só para vocês lembrarem. Nós temos três: artérias, veias e capilares. E aí eu fiz um esquema mais ou menos de um vaso sanguíneo. Dentro dos vasos sanguíneos circula o sangue. Então aqui de azul eu tenho o plasma, aqui de verde eu tenho as plaquetas, em vermelho as hemácias e aqui em preto os leucócitos. Por quê, gente? O sangue ele é dividido em duas partes. Então aqui a gente tem o sangue. E o sangue ele é dividido em duas partes. A parte líquida, que é o plasma, e os elementos figurados do sangue. Os elementos figurados do sangue são as células que vão compor o sangue. A gente tem os glóbulos vermelhos, mais conhecidos como hemácias, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, e os fragmentos de células, que são as plaquetas. Então, nesse desenho, eu tenho a representação de como o sangue seria visto, porque a gente tem o sangue numa mistura homogênea. Mas quando a gente visualiza pelo microscópio, a gente tem essa visão da parte líquida e dos elementos figurados: hemácias, plaquetas e leucócitos. E aí eu vou começar a falar mais um pouco sobre as hemácias. As hemácias também são conhecidas como glóbulos vermelhos. E a principal função das hemácias é fazer o transporte de gases e nutrientes. Principalmente o quê? De gases. E esses gases são quais? Oxigênio e gás carbônico. Então, gente, só uma curiosidade, é muito comum, chegando a essa temperatura mais fria, é muito comum a gente ver pessoas que sofrem intoxicação ou até morrem devido a vazamento de gases, principalmente em chuveiros. Muitos chuveiros não são elétricos, são a gás, e aí quando tem vazamento desse gás, as pessoas acabam morrendo. Não tem muito tempo, que uns 2, 3 anos atrás, num desses países vizinhos, morreu uma família inteira, 4 pessoas dessa família, porque houve um vazamento de gás. E o que acontece quando tem esse vazamento de gás? Esse gás é inodoro, a gente não sente o cheiro dele. E aí a pessoa continua inalando, inalando, inalando. A pessoa vai ficando tonta, mas continua inalando. Chega a desmaiar. Quando a pessoa desmaia, ela perde os sentidos, mas ela para de respirar? Não. Então ela continua inalando aquele gás. E aí a pessoa acaba se intoxicando com excesso de gás carbônico. Por que eu falei que é uma curiosidade? Porque por mais que as nossas hemácias transportem os dois tipos de gases, tanto o oxigênio quanto o gás carbônico, elas possuem mais afinidade com o gás carbônico. E aí, o que acontece? Quando a pessoa vai inalando esse gás carbônico, ela não dá conta de eliminar tanto. E aí as hemácias começam a captar esse gás carbônico que está no sangue e começa a acumular, se acumular, se acumular. E só que o grande problema é que esse gás carbônico em excesso no nosso organismo, ele se torna tóxico, ele se torna venenoso. E aí ele acaba levando à morte por envenenamento por gás carbônico, tá? Então, é muito complicado essa questão. E é uma curiosidade, por que elas têm mais afinidade com o gás carbônico? Na verdade, elas transportam os dois, só que elas possuem mais afinidade com o gás carbônico. E aí, elas levam esse gás carbônico para fora do nosso corpo. Só que aí, como o ambiente, elas têm afinidade, elas absorvem aquele gás carbônico, só que elas levam para o pulmão eliminar do nosso organismo. Gás carbônico que é produzido também no metabolismo celular, pela respiração celular. Só que aí, além dela estar produzindo esse gás carbônico, nesse caso a família ficou inalando o gás carbônico que também estava presente onde? No ar.
Então, quando ela respirava, que ela inspirava o ar naquele local, ela absorvia não só o oxigênio, mas também o gás carbônico. Então, as hemácias absorviam aquilo e começou a acontecer o quê? Se encontrar em alta concentração no sangue. E aí que causa a intoxicação. Falando ainda das hemácias, ela tem uma coloração vermelha. As hemácias, que elas têm mais ou menos essa estrutura, tá? Elas são células que não possuem núcleo, são anucleadas, elas não possuem núcleo, e elas têm mais ou menos essa estrutura. E aí o que acontece? O que dessa coloração vermelha? As hemácias, elas têm um pigmento chamado hemoglobina. Essa hemoglobina é um pigmento de cor avermelhada que vai dar essa cor vermelha às hemácias. Uma outra curiosidade, o que ajuda na formação dessa hemoglobina? O ferro. Então, se vocês já sentiram cortar a boca e sentiram os gostos de sangue, vocês vão perceber que ele tem um gosto de ferro e o cheiro de ferro. Então, isso por quê? Porque o ferro ele é absorvido pela hemoglobina, tá? E ajuda na formação das hemácias. Então, gente, o que acontece? A gente tem uma grande quantidade de ferro no nosso sangue ligado a essas hemoglobinas. Então, quando a pessoa tem uma alimentação baixa em ferro, há um déficit aonde? Nessas hemácias. E as hemácias ou vão ficar com má formação ou em menor quantidade. E isso causa um problema chamado de anemia. Então, a anemia é a falta de ferro que ajuda na formação da hemoglobina, que é um dos componentes das hemácias. E aí, como as hemácias transportam o quê? Gases. O que as pessoas sentem? As pessoas sentem um cansaço extremo. Por quê? Porque não chega oxigênio suficiente para todas as células do corpo. E as pessoas têm até dificuldade de aprendizado devido a esse déficit de ferro. Então, a anemia é um problema em consequência à baixa ingestão de ferro durante a alimentação. Então, por isso que a gente tem que comer verduras verdes bem escuras, feijão, carne vermelha, acompanhada sempre de uma fruta cítrica. O que é isso? Um suco de laranja, uma rodela de abacaxi, um suco de limão. Para quê? Para que o ferro seja liberado para a alimentação. Eu sempre brinco da feijoada. A feijoada tem couve, que é uma verdura verde bem escura, riquíssima em ferro. Ela tem o feijão, que é rico em ferro. E tem as carnes, que também são ricas em ferro. E aí, aquele prato da feijoada sempre vem uma banda de quê? De uma laranja. Por que laranja? A laranja é sobremesa. Não, a laranja é a vitamina C, que é necessária para liberar o ferro presente nos alimentos. Só assim, junto com a vitamina C, que o nosso organismo consegue absorver aquele ferro. Então, gente, hemácias é a célula em maior quantidade no sangue, transporta gases, oxigênio e gás carbônico pelo corpo, é avermelhado devido ao pigmento de clorofila, tá? E é isso aí que a gente falou, também conhecida como glóbulos vermelhos. Então, gente, e completando, é uma célula anucleada. Então, gente, falamos aí das hemácias. Depois eu vou voltar a falar sobre leucócitos e as plaquetas e também do plasma. Então, até a próxima, galerinha.